Boa noite, pessoal. Estamos aí mais um dia de muita vitória, de muita luta. E graças a Deus estamos vivos, estamos bem para poder dividir um pouquinho da palavra de Deus, para dividir um pouquinho do que Deus reservou para nós. Para isso, eu vou fazer uma oração. A gente precisa orar, a gente precisa colocar os nossos dias, nossos momentos na direção do Senhor. E antes de falar a palavra que Deus colocou no meu coração para falar, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença, estamos aqui, Senhor, reunidos para poder chegar a Ti, Senhor, e aprender mais de Ti. Que possamos, Senhor, estar cheio do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha falar no nosso coração e que possamos, Senhor, ser fortalecidos com a Tua presença, Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, me enchendo, Senhor, de sabedoria, para que eu consiga passar a Tua palavra da melhor forma possível, para que pessoas que não têm oportunidade agora de estar numa igreja ou num lugar para poder Te adorar, possam conhecer um pouco mais de Ti através dessa palavra. Porque Tua palavra é uma palavra viva, uma palavra que edifica, é uma palavra que fortalece o nosso coração. Em nome de Jesus, Te agradeço por tudo. Amém. Então, pessoal, a gente está num propósito de estar pregando, né, durante a semana. Às vezes eu não vou conseguir botar o vídeo, mas Deus tem colocado no meu coração isso, de poder dividir um pouquinho daquilo que eu sei, porque não adianta nada eu aprender de Deus e não dividir com as pessoas aquilo que eu estou aprendendo e aquilo que me faz bem. A presença de Deus na minha vida, ela tem sido constante, eu tenho buscado essa presença dia após dia, e eu tenho buscado entender os planos de Deus para a minha vida, e por isso eu tenho dividido com vocês esse momento de reflexão. O Facebook, ele é um canal de comunicação onde colocamos diante de Ti essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus. Podemos usar essa palavra como uma ferramenta para evangelizar. Podemos usar o Facebook como uma ferramenta para poder chegar na casa das pessoas, na vida das pessoas. Esse é o meu objetivo e eu tenho conseguido, graças a Deus, alcançar esse objetivo. Né? Eu separei um texto bíblico escrito aqui no livro de Provérbios, no versículo 1 até o 4, diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são inocentes aos seus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. O Senhor faz todas as coisas com um objetivo, até o ímpio para o dia do mal. E o versículo 8 e o 9 diz assim: Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Às vezes desejamos tantas coisas, mas precisamos colocar os nossos desejos, os nossos planos na direção de Deus. Não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois. Precisamos respeitar uma ordem para que essa ordem ela seja cumprida. Ou seja, a carroça ela não é capaz de andar sem os bois, sem alguém que possa puxar a carroça. Nós não podemos andar sem a presença de Deus. Quando a gente coloca no nosso coração que a gente não depende de Deus, a nossa vida é um fracasso. E Deus ele coloca homens maus no nosso caminho para poder fazer com que nós possamos crescer, para que possamos entender os propósitos de Deus. Quando entendemos o propósito de Deus, fica fácil da gente lutar. Estamos lutando uma guerra espiritual, não uma guerra física, nem uma guerra sangrenta. Muitos lugares sim,
estão se envolvendo em violência, a violência urbana, guerras por todos os lados, mas eu digo no nosso coração, no nosso sentimento, estamos vivendo um momento de guerra, estamos vivendo um momento de luta espiritual, estamos precisando colocar o nosso coração diante do Senhor. Muitas pessoas estão se matando hoje, muitas pessoas estão jogando a tua vida por água abaixo. Pessoas estão se afundando grandemente nas drogas. As pessoas estão, a cada dia que passa, mais distantes de Deus. As pessoas colocam os seus prazeres, as suas vontades, a sua alegria no dinheiro. E aonde a gente coloca o nosso coração? Será que a gente tem colocado o nosso coração no dinheiro? Será que nós estamos colocando o nosso coração na família? Será que a gente está colocando o nosso coração nas amizades? Precisamos rever bem os nossos conceitos. Os amigos nos traem, a família às vezes nos trai, mas Deus jamais vai nos trair. Todo o nosso coração, como diz o versículo 9 de Provérbios, diz assim: o coração do homem propõe o seu mau caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Permita que Deus dirija os seus passos. Permita que Ele fale no teu coração aonde você tem que ir, o que você tem que fazer, como fazer, o que fazer. Precisamos entender esse plano. Precisamos entender que nós não somos nada longe do Senhor. O Senhor, Ele é bom. As pessoas não entendem a bondade de Deus porque não o conhecem. Você só vai conhecer a bondade de Deus, aquilo que Deus tem para você, quando você entregar o teu coração na presença dele. Permita que Deus use você para poder levar essa palavra de amor. Permita que Deus use você para dividir aquilo que ele tem, que é a bondade dele. Deus, ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que morresse numa cruz, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Essa bondade de Deus com toda a humanidade. Deus se entregou, ele se esvaziou, ele assumiu a forma humana para poder nos dar a possibilidade de ter a salvação. Então, precisamos entender o reino de Deus como um diamante. Imagina você com um diamante nas suas mãos. Você permitiria que o inimigo pegasse esse diamante das suas mãos? Você permitiria que alguém que não fosse de sua confiança pegasse ou segurasse aquele diamante? Ou alguém que tenha uma má fama segurasse aquele diamante? Esse diamante a gente pode representar como a vida eterna. A vida Deus nos deu de graça, mas precisamos cuidar dela como cuidássemos do diamante. Se você colocar o teu coração naquilo que Deus te deu, que foi a possibilidade de vida eterna, você vai conseguir cuidar do teu coração, você vai ser salvo. A tua salvação só depende de você. A tua salvação depende de você. A tua casa depende de você, a tua família depende de você, o teu bairro, os teus colegas de trabalho dependem de você. Você pode ser um exemplo onde você trabalha. Você pode ser o testemunho vivo da palavra de Deus. Você não precisa ficar falando de Deus o tempo todo. Você pode brincar, pode se divertir, pode fazer as coisas que você tem no teu dia a dia, porque eu tenho no meu coração que Jesus era uma pessoa completamente extrovertida, completamente animada. As pessoas gostavam de estar perto de Jesus. Jesus atraía as pessoas a ele. Mas quando ele tinha que falar com a verdade, quando ele tinha que ser duro, ele era duro. Então nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Precisamos seguir o exemplo de Deus, porque ele foi o testemunho vivo daquilo que Deus ele planeja para o homem. Ele veio para poder dar o exemplo daquilo que Deus é. Vamos a ter o conhecimento de Jesus através conhecimento de Deus, através das atitudes de Jesus, através do comportamento de Jesus. Então, Jesus, ele curou, ele sarou, ele perdoou, ele andou com pessoas que ninguém queria andar e hoje ele continua cuidando, ele continua sarando, ele continua alimentando, ele continua dando a tua presença para todas as pessoas. O poder de Deus, ele está pelo justo e pelo injusto.
Deus, ele faz chover no justo e faz chover no injusto. Mas Deus, ele é misericordioso e não podemos julgar. Nós não somos capazes de julgar ninguém. Precisamos entender o que Deus tem para a nossa vida. Precisamos entender que Deus, ele é maravilhoso. Ele não nos julga pelo que somos ou ele não nos julga pelo que temos. Deus, ele nos dá a tua presença e é esse Espírito Santo que faz com que tenhamos paz. O Espírito Santo de Deus nos renova todo dia. O Espírito Santo de Deus nos renova todo dia. Então, eu lembro em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo que estava naquela reunião, aqueles homens começaram a sentir aquele fogo e muitas vezes a gente pensa, era um foguinho que saía na cabeça daquelas pessoas. Mas não. Hoje eu tenho entendimento de que não é um foguinho que sai da cabeça das pessoas. Porque o Espírito Santo, ele quando sai de mim e quando está comigo, eu sinto o meu corpo inteiro pegando fogo. Eu não sinto só a chaminha saindo da minha cabeça. Eu sinto os meus braços, a minha mão pegando fogo. E quando eu oro sobre a vida de alguém, quando eu oro por alguém, às vezes, o Espírito Santo de Deus me incomoda tanto, ele me enche tanto, que eu não consigo me manter em pé. Eu me desestabilizo. Eu fico, às vezes, com vontade de chorar na presença do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que fortalece. E eu gosto de ler esse texto aqui, que fala sobre a descida do Espírito Santo, como eu tenho certeza que o Espírito Santo está descendo neste momento. Embora nós não estejamos dentro de um templo, eu estou dentro de um quarto, dentro da minha casa. Sabe, é o quarto dos meus filhos, que ainda eles não moram, não dormem nesse quarto, mas é um quarto que eu uso para colocar as bagunças da casa. Mas Deus, ele reservou esse lugar. Eu tentei parar para poder pregar em outros lugares, para poder falar um pouquinho desse amor em outros lugares, mas eu não consegui. Eu só consegui este lugar, porque era este lugar que Deus tinha reservado. Então, assim, diz assim, aproximando-se, Atos 2, aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, quais pousavam sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como que é o que ouvimos, cada um na nossa própria língua nativa? Então, aqui, o Espírito Santo de Deus dava autoridade, dava poder para aquelas pessoas poderem falar outras línguas. O Espírito Santo de Deus nos revela a palavra dele. O Espírito Santo de Deus nos dá entendimento dessa palavra. Muitas das vezes, a Bíblia, ela é um mecanismo que nem sempre a gente entende. Claro que a gente não vai entender a Bíblia sem a presença do Espírito Santo. Não adianta eu ler a Bíblia e não orar. Não adianta eu ler a Bíblia e não viver aquilo que eu estou lendo. Eu preciso viver a palavra de Deus. Eu preciso, antes de ensinar, eu preciso viver aquilo que Deus quer que eu ensino. Então eu não posso pregar aquilo que eu não sei. Então, se eu estou falando do Espírito Santo, estou falando do conselho de Deus, de andar com ele, é porque graças a Deus e graças à sua misericórdia, ele me concedeu o privilégio de poder andar com ele. O andar com Deus não é simplesmente andar com Deus, é abrir mão de você, muitas vezes abrir mão dos teus desejos, abrir mão da tua carne e lutar para que a sua carne perca para o seu espírito, porque o Espírito de Deus, ele precisa falar em nós. Nós precisamos sentir a presença desse Espírito Santo. Nós precisamos sentir o poder de Deus saindo do nosso corpo. Se você não tem essa sensação, eu digo para você,
Imagina você no estádio de futebol lotado, Maracanã lotado, Flamengo ganhando de 5-0 e você vibrando, vibrando, torcendo, gritando. A tua emoção está fazendo você fazer aquilo. Ou o amor que você sente pelo teu time está fazendo você fazer aquilo. Agora imagina você sentindo o Espírito Santo de Deus entrando no teu corpo, entrando no teu coração e você sentir aquela vibração. O Maracanã lotado, vibrando, flamenguistas gritando, torcendo, torcida gritando e o Espírito Santo ele grita dentro de você. Quando o Espírito Santo de Deus grita dentro de você, você não se contém, você é obrigado a falar, você se sente motivado a dividir a palavra de Deus com as pessoas. Não importa quem vai falar, não importa se vão achar que você está bêbado, não importa se vão te chamar de doido, mas é isso aí mesmo. Eu sou doido por Deus. Eu amo a presença de Deus. Eu gosto, adoro sentir essa presença na minha vida. E a minha casa é uma casa de adoração. A minha casa é uma casa que foi consagrada diante do Espírito Santo de Deus. E nessa casa é a presença do Senhor que habita. Então, o meu coração está em Deus. Eu preciso que você entenda. Se você quiser vitória para a tua vida, se você quiser alcançar a vitória para a tua vida, você precisa colocar o Espírito Santo dentro de você. Tira o Espírito Santo de lado. Às vezes a gente deixa de ter as bênçãos de Deus porque a gente coloca o Espírito Santo do nosso lado. Mas o Espírito Santo de Deus ele tem que estar dentro da gente. Ele tem que descer sobre nós. Ele não tem que estar do nosso lado. Para você vencer, você precisa entender isso. Você precisa entender que o Espírito Santo ele tem que estar dentro de você. Quando o Espírito Santo está dentro de você, significa que você está andando com Deus. Então, eu acabei de entender isso. Eu acabei de entender que para eu conseguir andar com Deus, eu preciso que o Espírito Santo dele esteja dentro de mim. E para isso eu preciso estar limpo, eu preciso estar limpo, eu preciso estar me moldando, eu preciso estar deixando as práticas erradas e começando a viver as práticas de Deus. Eu preciso viver a presença dele, eu preciso entender o plano dele para a minha vida. O propósito de Deus para todos nós é um só, que sejamos salvos. Jesus, ele morreu por todos, ele se entregou por todos, ele se humilhou por todos, ele desceu por todos, todos aqueles que decidirem viver na sua presença. Aqueles que não decidirem na sua presença, infelizmente, vão morrer e não vão ter salvação. Eu sinto muito em dizer isso para você. Eu sinto muito em dizer que só o Espírito Santo de Deus que pode te dar a salvação. Só Deus pode dar a salvação para você. Só você andar com Ele que você vai ser salvo. Se você não andar com Deus, você não vai ser salvo. Imagine um guia dentro de uma mata. Essa mata, a trilha dela é escondida. Nem todo mundo consegue chegar no topo do monte. Só aquele guia, porque ele conhece os atalhos da mata. E aquele guia, ele conhece todas as estratégias daquele ambiente. Agora pensa na tua vida espiritual. O nosso guia é Deus. A tua palavra é a nossa bússola. E aí você está perdido no mundo, que se chama mata. Mata igual mundo. E para você viver diante desse mundo, você precisa entender o que o mapa diz. Você precisa entender, ler a bússola, precisa saber onde é o norte. Se você souber onde é o norte, você vai conseguir chegar lá no topo do monte. Ou seja, o topo do monte é o céu. O topo do monte é a presença de Deus. O santo dos santos é estar na presença de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Então, só a graça de Deus tem que nos bastar, a presença de Deus tem que nos bastar. Às vezes, a gente está se sentindo sozinho nesse mundo, a gente está se sentindo isolado, a gente está vivendo um momento de tristeza, um momento de solidão, nada à nossa volta nos alegra. Nada à nossa volta nos mostra que somos alguém, e às vezes a gente se torna tão triste, tão deprimido, às vezes a gente pensa assim, eu sou tão inferior, eu estou incomodando, eu estou atrapalhando as pessoas, sabe? Mas Deus, Ele tem um desejo no coração dele, que é fazer com que você entenda que Ele está com você, e quando você estiver com Deus, você jamais vai estar sozinho, você só está sozinho quando você está sem Deus. Às vezes, se você estiver sem Deus, você pode estar no meio numa grande torcida, ou no meio de um grande show, mas você ainda assim vai se sentir vazio. Mas quando você está com Deus, você pode estar num quarto, assim como esse, você vai estar no quarto e você vai sentir a presença dele, porque você sabe que você não vai estar sozinho. Deus, Ele te mostra isso através da palavra. Hoje eu entendo isso. Então procura entender essa palavra. Procura entender o que Deus Ele tem revelado para nós. E eu vou ler mais um texto que diz assim... Mais uma vez eu vou ler esse texto, porque é impossível que eu não leia, porque esse texto é um texto que fala no meu coração e tenho certeza que vai falar no teu. João, capítulo 17, o versículo é o 3, que diz assim: Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então a vida eterna é esta, que conheçam a Jesus. Você vai conhecer Jesus não é só através de louvor. Você não vai conhecer Jesus não é só através de ir no culto e chegar lá no culto e acabou. Não, você não vai conhecer Jesus só de ler a Bíblia. Você não vai conhecer Jesus só de orar. Você precisa de um conjunto. Você precisa ler a Bíblia, orar, estar na igreja, se consertar diante de Deus. Para você conhecer a Jesus, para você andar com Deus, você precisa se entregar. Se entregue de todo o teu coração, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele pode mudar a tua história, Ele vai dizer o caminho que você deve andar, Ele vai mostrar qual a direção que você deve seguir, Ele vai colocar no teu caminho uma bússola. Filho, ande por aqui, esse é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus, Ele é o caminho. Então não tem outro caminho. Não adianta. Você só vai ser vencedor se você colocar o teu caminho na presença do Senhor. Se você entender que Ele é o caminho. Se você entender que Ele é a direção. Não adianta. Pense nisso, reflita nisso, até a próxima, que Deus esteja abençoando vocês e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos e que ao verem esse vídeo, acharem que foi importante, que foi bom, curta, dá um link aí, compartilhem, para que outras pessoas possam ter acesso a essa palavra de edificação. Nem todos estão querendo ouvir a palavra de Deus, mas se você está passando por um momento de tristeza, se você está passando por um momento de dor, de luta, confia que Deus vai mudar a tua história. Ele mudou a história de muitos no passado e continua mudando a história de muitos no presente. Basta você ter fé, basta você acreditar nessa palavra, basta você determinar essa palavra para o teu coração. Se você falar assim, eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu posso, Deus está comigo. Então pensa assim, o Senhor é bom, Ele está comigo, Ele não se afastou de mim, eu preciso me aproximar dele, eu preciso entender o seu caminho, eu preciso entender o que Ele quer que eu faça. Então pense nisso, pense nessa mensagem, que Deus te abençoe rica e poderosamente. Um grande abraço, fica com Deus.